paz do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu te convido a abrir a sua Bíblia. Na primeira carta aos Tessalonicenses, nós vamos ler o capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Nós temos tido bastante trabalho, muito trabalho. Na sexta-feira nós viemos no culto, mas acabamos por não conseguir vir de novo, porque eu tive que ir com um irmão a um local. Obrigado. E não consegui estar aqui. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado a vitória, amém? Nós tivemos um culto em Odivelas há pouco mais de um mês atrás, e eu estava naquela ainda aflição, né? A gente sente uma afliçãozinha, né, pastor Paulo? Nós fizemos um culto com 5 pessoas num domingo, 5 ou 6, acho. E só que naquele dia eu descansei muito no Senhor. Eu coloquei tudo nas mãos do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, na semana passada eu cheguei mais cedo para orar, né? Porque eu tenho esse costume de chegar mais cedo para orar. E falei assim, eu vou espalhar mais cadeira. Nós tínhamos umas cadeiras sobrando lá atrás. E eu vou espalhar mais cadeira. Né, pastor? Aprendi isso com o pastor Paulo. Vou espalhar mais cadeira. E se eu não espalho cadeira, eu ia ter que pegar as cadeiras lá no fundo, irmão. Nós tínhamos, há 2 semanas atrás, nós fizemos um culto, se contasse as crianças, com quase 40 pessoas. E no domingo passado, nós tínhamos acho que umas 50 cadeiras lá dentro, e quase que eu tenho que ir lá dentro pegar mais. Deus tem nos dado, como a pastora Kennedy disse, muito cansaço, é muita bênção, é muito trabalho, mas é prazeroso, amém? É prazeroso. Eu queria, antes, pedir perdão aos irmãos, que eu vou pregar um pouco mais pausado. Eu passei muito mal essa noite, estou um pouco fraco, vomitei a noite inteira, e hoje pela manhã de novo, estou um pouquinho fraco, mas Deus vai nos dar a vitória aqui essa manhã, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Repita essa palavra, esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Aleluia. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Deus, eu te agradeço, eu te louvo, eu glorifico ao Senhor pela tua palavra. Senhor, eu peço que o Senhor venha falar conosco, eu peço que o Senhor venha, Pai, ter a liberdade. Eu te dou toda a liberdade. Senhor, a liberdade é sua. Nós somos seus filhos e o Senhor é que é o centro deste local, não somos nós. Por isso eu te entrego tudo, Senhor, tudo está entregue em tuas mãos.
Eu amarro no mundo espiritual, Pai. Eu repreendo todo o espírito maligno que tentar causar a distração, que tentar trazer, ó Pai, essa distração e roubar a sua palavra dos nossos corações. Que nós venhamos sair daqui revigorados, que nós venhamos sair daqui, ó Pai, entendidos, que nós venhamos sair daqui com a Tua palavra no nosso coração, uma palavra de vigor, uma palavra de força, uma palavra de restauração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu clamo ao Senhor e entrego tudo em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Como eu disse aos irmãos, essa semana, na sexta-feira, eu tive, na verdade, para mim foi um enorme prazer, que eu não conhecia esse trabalho, de estar ali em Lisboa, num trabalho chamado Desafio Jovem. E para mim foi um momento de muita felicidade e de alegria estar ali com aqueles irmãos, que é um trabalho de onde os pastores que ali estão, o pastor que ali está, ele trabalha com pessoas viciadas. E ele explicava que não é só não se trata só de um vício de drogas, né? Mas de todo tipo de vício. Hoje nós sabemos que o mundo de hoje nós temos vícios, as pessoas são viciadas no jogo, as pessoas são viciadas no trabalho. Então ele falava sobre isso, e para mim foi um momento muito bom. Eu fui ali acompanhar um rapaz, e foi para mim um momento de muita felicidade. O pastor naquele dia, ele trouxe uma palavra sobre esperança, e uma palavra que foi simples, na verdade, mas que trouxe um impacto muito grande sobre aquelas pessoas que estavam ali, porque ali tinham pessoas sem esperança, né? Pessoas que já não tem mais, não veem mais uma saída de nada, e que não tem já essa esperança toda. E eu já vinha um tempo pensando sobre isso, e também vendo as ministrações do nosso pastor, né? Na segunda-feira, que ele tem falado sobre a volta do nosso Senhor, sobre o arrebatamento, sobre esses tempos que nós passaremos, que a igreja vai passar. E eu tenho visto, eu creio que nós temos visto, acho que todos nós que estamos aqui, como esse mundo tem estado cada vez mais difícil de se viver, né? Nós temos visto muita gente já sem esperança, porque as coisas têm estado cada vez pior, os valores têm se invertido. Um dia desses atrás, toda segunda-feira, eu entro no Face, porque eu tenho que ficar conferindo lá, né? Eu tenho que ficar de olho naqueles meninos lá da mídia. Aí eu fico vigiando para ver se eles postaram as coisas direitinho, se postaram as fotos. Aí toda segunda-feira eu entro. E eu, por acaso, vi uma foto e vi muita gente, de uma família, e muita gente falando em cima daquela foto. E eu fui pesquisar, eu como um bom curioso, fui pesquisar para ver o que estava acontecendo. E, na verdade, era um rapaz que tinha sido preso. E esse rapaz, quando ele saiu da cadeia, por não encontrar emprego, ele começou a fazer programas. E, infelizmente, eu digo infelizmente, que um dos clientes dele era o sogro. E eu fiquei muito triste. Não, é lógico, a gente fica triste pela situação, mas pela reação das pessoas brincando com a situação. As pessoas brincando com aquilo e fazendo o que eles chamam de memes, né? E tudo isso, e brincando com essa situação. Então nós vemos que os valores estão cada dia invertidos, a coisa tem cada dia estado mais difícil. E isso, infelizmente, nós como cristãos e como pessoas que eu já tenho, eu na verdade cresci em uma igreja evangélica, depois me desviei por um tempo, mas voltei. Então nós sabemos que
temos visto isso entrando para dentro da igreja. Nós tivemos um caso uma vez na minha cidade de um pastor que, primeiramente, as pessoas achavam que ele tinha sido atropelado e morrido, e tinha morrido na BR, né? Lá chamam de BR, uma autoestrada. E, na verdade, ele não foi atropelado porque ele foi atravessar a rua. Ele se jogou na frente do carro, porque eles tinham descobrido que ele estava tendo um caso com um rapaz dentro da igreja. Então, as coisas têm entrado e isso, eu vejo que isso tem desanimado muita gente. Nós temos recebido em Odivelas pessoas que estão desanimadas com a igreja, por conta de atitudes de pessoas ou de pastores dentro da igreja. E hoje eu creio que, falando com os irmãos, primeiro, nós sabemos que isso é bíblico. O nosso Senhor, Ele falou isso, Ele profetizou sobre isso. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, nós vamos ler do verso 4 ao verso 12, abre aí, fazendo favor, filho. Mateus capítulo 24, verso 4. Olha, e Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas as coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Algumas versões vai falar que o amor de muitos se esfriará. Então, nós sabemos que isso haveria de acontecer e que, infelizmente, muitos têm se esfriado mesmo. Mas eu creio que Deus ele tem uma palavra de ânimo para nós hoje. Uma palavra de revigoro para nós hoje. Amém? Amém? Essa palavra que nós lemos, eu lia e estudava sobre ela essa semana e pedi a Deus uma direção. E eu creio que Deus ele tem sim algo maravilhoso para nós essa manhã. Mas antes de entrar, eu queria que a gente entendesse o contexto dessa palavra, daquilo que nós estamos aqui lendo, para que possamos entender aquilo que Deus quer falar para nós nessa manhã. Amém? Paulo, ele sai na sua segunda viagem missionária em Atos 15. Quando ele sai com Barnabé, ele vai para sair com Barnabé, na verdade, mas acontece um desentendimento entre eles e cada um segue um caminho. Paulo, ele vai com Silas. No meio do caminho ele encontra um rapaz chamado Timóteo, o qual ele chama para estar com ele também. E algo magnífico acontece aqui no capítulo 15. Eles passam por algumas cidades e eles tentam ir para a Ásia. Mas o Espírito do Senhor não os permite que eles vão para a Ásia. Isso já no capítulo 16, se não me engano. Não os permite que eles vão para a Ásia. E quando ele para em Troade, ele tem um sonho onde um varão macedônio o pede, o chama para ir à Macedônia. Fala, passa a Macedônia. Deixa eu não posso me perder. Então ele ingressa nessa viagem para a Europa. Ele entra na Europa por uma cidade chamada Filipos, a cidade cujo qual a carta de Filipenses é escrita, né? Nessa cidade eles ficam um tempo. A igreja começa uma igreja ali, só que a intenção deles não é estar ali. Paulo sai com rumo à Macedônia. A ideia de Paulo era ir à Macedônia.
No capítulo 17, nós vemos Paulo chegando à Macedônia. A igreja de Tessalônica, a cidade de Tessalônica, essa cidade era uma cidade muito estratégica. E talvez a gente vê as cartas aos Tessalonicenses e não dá tanto potencial para as cartas, mas a igreja de Tessalônica, ela era a capital da Macedônia. A cidade de Tessalônica era a capital da Macedônia na época. E ela passava por uma via, que era a via chamada de Via Egnátia, ou Egnátia, que era a via que ligava o governo de Roma à Ásia. Então, ali o comércio, tudo passava por ali, era um polo comercial muito grande. E Paulo, quando ele chega em Tessalônica, ele vai, durante 3 sábados, à sinagoga. Ele descobre que ali tem uma sinagoga judia, e o que seria normal, porque era uma cidade onde se agregavam muitas outras nações, por ser esse polo comercial muito grande. E muitos vão se unir a ele, a Bíblia vai nos falar que muitos gregos vão se unir ali a Paulo e a Silas, e vão se unir a Cristo, e vão se render ao senhorio de Cristo ali naquele lugar. A Bíblia vai nos mostrar que muitos desses que se unem, são gentios. O evangelho alcança os gregos ali naquele lugar, muitos gregos e muitas senhoras de alta sociedade. Isso vai atiçar no povo judeu uma grande inveja. E eles então vão se levantar contra Paulo e contra a pregação do evangelho. Eles vão chamar homens, que a Bíblia vai chamar de homens maus, vão juntar uma gangue e vão tentar acabar ali com o que está sendo pregado. E o que acontece é que eles não encontram Paulo, eles encontram Jason e encontram alguns outros, os levam, acusam eles. A palavra que eles acusam, a frase é: esses homens têm transtornado o mundo. A palavra mundo aqui é mundo habitado, ou seja, era o mundo que eles conheciam. Era como se eles tivessem, olha, esses homens já estão movimentando o reino romano, que era aquilo que eles conheciam e viam. E começa ali uma grande perseguição à igreja. É uma igreja que vai passar por muita prova, por muita perseguição. E Paulo, ele sai e ele vai a Bereia, e depois ele vai a Atenas esperar a Timóteo para mandar uma carta para esse povo, para mandar Timóteo para esse povo, na verdade, perdão. Ele vai mandar Timóteo para essa igreja para trazer uma palavra de exortação e de vigor para esse povo. Se você abrir o capítulo 3 da carta de 1 Tessalonicenses, você vai ver que esse povo, a igreja passava ali por aquele período, por uma tribulação muito grande. Paulo vai falar isso, olha, abre aí fazendo um favor. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1. Por isso não podemos esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Mas quando Timóteo chega, é interessante isso, quando ele chega para trazer essa exortação e essa palavra de vigor, ele encontra uma igreja firme, uma igreja que está firme no amor e na fé. Mas isso não impede de que Paulo escreva essa carta para eles. Essa carta vai ser uma carta de fortalecimento para aquela igreja e para tirar algumas dúvidas daquela igreja. No capítulo 4, ele vai começar o capítulo 4 trazendo uma exortação para que o povo continuasse buscando uma vida de santificação, uma vida santa. Ele anima-os a continuar, a prosseguir
buscando essa vida de santificação, no início do capítulo. Logo depois, Paulo ele vai falar sobre o amor, e eu achei legal que Paulo ele fala para que o povo continue amando a toda Tessalônica. Ele não fala assim, olha, vocês vão amar os que são cristãos e aqueles que vos perseguiram, vocês vão odiar eles. Não. Paulo fala, vocês vão amar a toda Tessalônica. Busquem esse amor. E eu quero que você preste atenção que Paulo aqui, ele está falando, dirigindo palavras a pessoas que eram pagãos, a homens e mulheres pagãos, que se converteram ao cristianismo e que estavam passando por um momento de crise, um momento de tribulação muito grande. E ele vai exortá-los a não desanimar dessa caminhada, a não desistir dessa caminhada, a continuar na prática de amor uns com os outros, e levar essa prática com todos da Macedônia. E na última exortação do capítulo 4, ele vai trazer uma exortação acerca da salvação. Essa exortação que ele traz sobre essa salvação e sobre a esperança, na verdade não só uma salvação, não só ele trazendo um revigor sobre a esperança, mas sim também um ensino para que eles entendam algo que nós vamos estar falando aqui. Ele vai falar sobre a esperança. A esperança que nos leva muitas das vezes a prosseguir, mesmo sabendo que o caminho está difícil. Ele vai falar sobre a esperança na vinda do Senhor. Eu acho que é a esperança que nos rege nessa terra. A esperança de que um dia o Senhor vai voltar e Ele vai levar aqueles que já morreram e vai levar aqueles que ainda estão vivos, mas estão nele. Eu acho que, eu pelo menos tenho em mim que é a minha maior esperança que rege aqui dentro de mim. Saber que um dia, independente dos sofrimentos, independente de tudo que passa, o meu Senhor vai vir, vai chamar cada um de nós pelo nosso nome e vai nos levar para morar juntinho dele. Amém? E então, Paulo ele traz duas exortações em cima dessa, duas falas em cima dessa que eu destaquei, que a primeira ele vai falar para os mortos, para aqueles que viram pessoas morrerem em Cristo, mas que não sabiam o que iria acontecer com elas. E que poderia chegar a morte para eles também, mas que eles não tinham a firme esperança daquilo que poderia acontecer com eles depois da morte. É a primeira palavra. E a segunda, ele fala para os vivos, para aqueles que estão ali vivos, que permanecem vivos, que estão ali ainda de pé. Amém? No primeiro ponto, nós vamos ver logo no verso 13, no início, Paulo ele traz a questão da esperança dos que dormem. Nós temos que, para entender isso, nós precisamos de entender o contexto pagão daquela época. No contexto deles, a morte era o fim de todas as coisas. Muitos daquela época, muitos ali, eu creio que muitos até de nós hoje ainda, vão ter medo da morte. Num contexto deles, depois da morte, acabou, já era. Não tem mais solução. No mundo e no modo de entender pagão, era um momento de muita tristeza e de falta de esperança. Eles não tinham esperança no momento da morte. Ali acabava tudo. Era o fim mesmo da vida. O mundo greco-romano da época de Paulo, os epicureus, que era uma espécie de religião bem forte na questão grega, eles acreditavam piamente que não havia nenhum futuro para o corpo e que não existia a eternidade, que não havia eternidade. Então Paulo está falando para gregos que vinham desse contexto, para pessoas que não tinham uma esperança mais depois que chegasse o fim da sua vida.
Então eu gostaria, nesse contexto, trazer algo para vocês nesse primeiro ponto, porque nós estamos vendo pessoas que tinham vendido tudo. Pessoas que tinham largado tudo por amor ao Evangelho, por amor à palavra que os foi pregada. Pessoas que abandonaram coisas que talvez para o mundo da época seriam coisas importantes e tinham deixado tudo por amor ao Evangelho. E essas pessoas, elas começam a ser então perseguidas, afligidas, oprimidas. E isso, muitas das vezes, poderia chegar a desanimar esse povo. E Paulo vai trazer essa exortação de ânimo para esse povo. Para que eles não cheguem ao fim sem esperança, sem dúvidas, sem desânimo. Porque isso acontece com nós, irmãos. Eu creio que muitos de nós abandonou muita coisa. Tem pessoas aqui dentro que podem ganhar poderiam um momento desse estar trabalhando e ganhando todo o dinheiro do mundo. E que deixaram isso por amor ao Evangelho. E que muitas das vezes é perseguido, é oprimido. Muitas das vezes é picado por aquele colega de trabalho. As coisas têm apertado. Muitas das vezes não pode fazer nada. Tem um rapaz aí, um jogador de futebol, que um dia ele foi orar dentro do campo e os caras bateram nele, empurraram ele. E isso, muitas das vezes, no nosso contexto, no contexto humano, vai nos gerar desânimo, irmão. Fala que não vai gerar desânimo. E aí todo mundo falando, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. E aí você olha para um lado, você olha para o outro e fala assim, mas Jesus está faltando nada. E acha que as coisas têm que ser no seu tempo, né? Nós achamos que as coisas têm que ser no nosso tempo. A perseguição, o pecado feito deliberadamente. As pessoas, tem gente que olha, as pessoas estão cometendo pecado deliberadamente, as pessoas olham e causa o desânimo. Você entra e vê o amor pelo dinheiro, um amor que tem alcançado o coração de pastores pelo dinheiro, e você olha e você se desanima com aquilo. Essa perseguição do mundo aos cristãos, aos crentes, isso vem minando muitos corações e vem desanimando muita gente. E isso vai acontecer. Eu quero que você entenda o Senhor. Você pode ter muitos anos de igreja e o Senhor, desde quando você entrou, as pessoas podem falar, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. E você está aqui, está firme, mas meio desanimado, e começou a ir para a igreja só porque ir, e essa esperança começou a se esvairir do seu coração, da sua mente. Mas o Senhor está voltando, e Ele vai voltar, mas isso não é no nosso tempo, isso é no tempo dEle, então seja firme. Aleluia. Muitos têm se desanimado por isso, a provação tem desanimado isso. A provação tem tirado pessoas do foco. Tem muita gente boa que Deus separou, que Deus levantou, e as provações têm tirado ele do foco. Tem muita gente que o Senhor separou para caminhar para a plenitude dele nessa terra. Mas o faraó tem sido usado como diabo, dá mais trabalho para ele. Distrai ele. Eles estão muito ociosos, dá mais trabalho para ele. E as pessoas estão se perdendo nisso. Aleluia. Aleluia. As pessoas têm se tornado ociosas. Eu achei magnífico, eu vi o testemunho da irmã lá no grupo, quando ela falou, eu confessei para o Senhor. Irmãos, quase ninguém tem confessado pecado para o Senhor mais. As pessoas têm tido medo de Deus. Eu falei sobre isso na quarta-feira em Odivelas.
Parece que as pessoas estão com medo de Deus. Estão doentes. E não estão preocupados. Eu vou confessar para quê? Jesus ainda demora para voltar, para você confessar para ele, não? No Salmo 32, Davi vai falar para isso, quando eu confessei o meu pecado, aleluia. Enquanto eu não confessei os meus ossos, eles apodreceram, mas quando eu confessei o meu pecado ao Senhor, aleluia. Aleluia. Existe uma necessidade de você confessar o seu pecado ao Senhor, sim, meu irmão. Existe uma necessidade de você se abrir ao Senhor, sim. Aleluia. Aleluia. Isso tem enfraquecido. O crente está ficando ocioso. Não busca mais. Não entende mais que não é Gente, presta atenção, a partir do momento em que você aceita o senhorio de Cristo na sua vida, Paulo vai falar assim, olha, quando você aceita Jesus Cristo, o Senhor, então você vai andar nele, você vai fixar as suas raízes nele, você vai confirmar a sua fé, é nele, tudo é nele. Aleluia. Isso tem tornado as pessoas ociosas, acomodadas. O cristão está ficando sem identidade, irmãos. Por conta disso. Nós precisamos de entender, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida, nós precisamos de focalizar na nossa mente que nós não somos mais cidadãos dessa terra. Essa terra não é mais, nós estamos aqui como estrangeiro, independente das tribulações. Gente, nós somos aqui, a maioria, uma boa parte de nós somos imigrantes, e o imigrante ele vai passar por tribulação, ele vai passar por luta. Quem aqui, quando chegou aqui, iniciou com luta? Todos nós temos luta até hoje, aleluia, mas a Bíblia vai nos dizer, aleluia, Paulo vai falar, olha aí, Filipenses capítulo 1, verso 12, olha o que Paulo vai dizer, aleluia. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuindo para o progresso do Evangelho. Paulo está preso, gente. Nós vamos ler até o 21. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e por rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que me importa? Uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro, sim, sempre me alegrarei, verso 19. Porque estou certo que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Olha isso, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O verso 21, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, aleluia, aleluia. As tribulações não podem nos desanimar, irmãos. Paulo vai falar em Romanos capítulo 5, verso 1. Coloca aí, Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo,
pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, e ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia, aleluia, aleluia. Filipenses capítulo 3, verso 17. Aleluia. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia, aleluia. Irmão, essa provação não pode te parar. Entenda isso. Aleluia. A perseguição vai se levantar, a provação vai se levantar, pessoas vão se levantar. Aleluia. Mas você precisa ter a sua firme convicção e fé no Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos, aquele que traz a vitória, aquele que nos dá a vitória, aquele que, oh, aleluia, aleluia, aleluia. A morte não pode ser um momento de tristeza. Aleluia. Quando a prova vier, quando a luta vier, quando os inimigos te rodearem, lembra do salmista. Aleluia. Quando ele fala, olha, eu olhei para os montes e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. 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 Quando vier a tribulação, quando vier a prova, lembra do Espírito Santo que está com você, ao qual o Senhor falou que Ele é o selo, mas também Ele é o penhor. Ele é aquele que nos fala todas as vezes quando nós esquecemos. Ele vem como penhor da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele vem e nos lembra e fala, filho, está difícil, mas eu estou contigo. Filho, está complicado, mas eu estou contigo. Filho, pode estar... a tristeza pode estar tentando inundar o seu coração, mas eu estou contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode olhar para o lado e pode não ver esperança, aleluia, mas o Espírito Santo é aquele que olha, vem no seu ouvido e fala assim, há esperança, pois não há impossível para o Senhor. Nós conversávamos com o rapaz, e o rapaz falou assim, rapaz, é impossível deixar de ser isso. Eu falei assim, meu amigo, não existe impossível para o meu Deus. Oh, aleluia, aleluia. É o Espírito Santo que nos dá essa esperança. Não se desanime. Por mais que pareça que está difícil, por mais que levanta falso testemunho, não se desanime. Aleluia, aleluia, oh, aleluia.
Não deixe de buscar o Senhor, não deixe de ir até o Senhor. Não deixe de confessar a Ele. Talvez você tenha andado desanimado, triste, com seus ossos, como diz o salmista, apodrecidos, porque você não está confessando, não está falando com o seu Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Essa tribulação, irmão, não pode te desanimar, não deixa. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Vá aos pés dEle. Aleluia. E a segunda palavra que Paulo traz, ele traz uma palavra de ânimo para aqueles que ficam. Porque seria muito fácil, né? Então seria legal eu falar assim, não preocupa não. Os que morreram vão ir para o céu, vão estar com o Senhor Jesus Cristo. E aí os outros vão olhar e falar assim, tá bom, eles vão, e nós? E agora? E nós, então? Então Paulo traz uma palavra de ânimo para aquele povo também, para os que estão ficando, porque assolava, pesava. E Paulo traz uma palavra de certeza e de ânimo a este povo, ao povo que está ali, que todos um dia vão ser chamados pelo Senhor, seja os que já dormem, seja os que estão vivos. Ele virá um dia buscar os que o esperam. E a palavra para você que chegou aqui hoje, talvez sem essa firme esperança, é essa, irmão. Um dia vai chegar onde talvez nós não sabemos onde nós vamos estar, talvez nós vamos poder estar até aqui na igreja, cultuando ao nosso Senhor, adorando a Ele. Talvez você vai estar no mercado, talvez você vai estar dirigindo, a gente não sabe onde nós vamos estar, mas um dia o Senhor vai vir, a trombeta vai tocar, aleluia, aleluia, o Senhor vai vir sobre as nuvens, e vai pegar aqueles que o esperam, aleluia, aleluia, e vai nos levar para os céus. A trombeta vai soar, a igreja vai ser arrebatada aos céus, oh aleluia. Por isso não deixa de buscar, meu irmão, não deixa de zelar pela palavra do Senhor, não deixa de manter firme a sua convicção de santidade, não se envolva com as coisas deste mundo, se envolva com aquilo que é celestial, se entregue ao Senhor, deixa o pecado de lado, deixa os prazeres deste mundo de lado, porque vai ter um dia sim, que a trombeta vai tocar, e a igreja do Senhor vai ser arrebatada, e nós iremos para o céu, celebrar as bodas do Cordeiro, juntamente com o nosso Senhor, aleluia, aleluia, oh aleluia. Mateus capítulo 24, verso 32, aleluia. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Aleluia. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Aleluia. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, aleluia. Mas a respeito daquele dia, ninguém sabe a hora, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, aleluia. Aleluia, nós precisamos estar firmes na convicção de que a qualquer momento o nosso Senhor Jesus volta para a sua igreja e leva a sua igreja para estar juntinho dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Apocalipse capítulo 19, verso 1 vai dizer o seguinte, do 1 até o 9. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz de uma grande multidão dizendo, aleluia,
Salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, aleluia, e disseram pela segunda vez, aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo amém, aleluia. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes, aleluia. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos, demo-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, aleluia, e a noiva dele já se preparou, aleluia. Aleluia, a ela foi permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, aleluia. E acrescentou, aleluia, são estas as verdadeiras palavras de Deus, aleluia. Se isso não é motivo para você dar glória, irmão, vê se isso não é motivo para te dar ânimo. Você que ainda vive, você que ainda tem a oportunidade, aleluia, aleluia, aleluia. Igreja, está na hora de nós começarmos a viver como a igreja dos fins dos tempos, aquela igreja que não se corrompe, aquela igreja que não se vira ao pecado, aquela igreja que vai ser convidada para essa boda, oh aleluia, para essas bodas, a igreja, a noiva, a que está ataviada, a que está de linho puro, finíssimo, a que está limpa, pura, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. E para você que talvez olhe e fale assim: mas como que isso vai acontecer, pastor? Eu olho para o lado, é só briga, é só choro, é só morte. Eu estou cansado disso, eu estou cansado de ver isso. Aleluia. Eu estou cansado de ver pai contra filho, filho contra pai. Eu estou cansado de ver um matando o outro. Eu estou cansado de ver criança sofrendo. Eu estou cansado de ver pessoas sofrendo, aleluia. No capítulo 21, verso 3 e 4, vai dizer o seguinte, capítulo 21 de Apocalipse, verso 3 e 4, aleluia. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, aleluia. E não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram, aleluia, aleluia. Cadê os meninos que vão, cadê os meninos para cantar? Vem cá, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Se você tem vivido a sua vida, irmão, desanimado, ou de qualquer jeito, o meu convite para você hoje é se voltar ao Senhor e a buscar viver uma vida como fosse todos os dias, como se fosse o último dia, uma vida de busca, uma vida de entrega ao Senhor verdadeira. Aleluia. Se você tem vivido uma vida de pecado, eu te convido nesse momento a confessar e abrir isso ao Senhor, pois Ele está nesse ambiente, Ele está nesse local. Oh, aleluia, aleluia.
Se abra a Ele, fale com Ele, adore a Ele como noiva, aleluia, aleluia, como noiva, aleluia, 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 aleluia. Adore a Ele como povo que não mora nessa terra, como povo que está aqui só de passagem. Adore a Ele como povo que é como povo que é um povo celestial, como povo que aleluia, que não vive para as coisas desse mundo, mas vive para as coisas de Deus. Adore a Ele, clame por Ele, seja revigorado por Ele, receba o ânimo que vem dele, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, oh, aleluia. Se você talvez tenha passado por tribulações, hoje é o dia do revigoro, hoje é o dia do restauro, hoje é o dia que Deus escolheu para restaurar as suas forças, aleluia, para te mostrar que no meio da tribulação Ele está contigo, oh, aleluia, para te mostrar que existe um propósito maior para a sua vida, oh, aleluia.